E não demorou muito, a minha enteada me chamou de mamãe do coração. Acho que para diferenciar se ela estava chamando a mãe dela ou eu. Para ex foi a gota d'água. Ela bateu na filha por simplesmente ter me chamado de mãe. Há pouco mais de 10 anos eu havia me separado do meu então namorado e nesse meio tempo ele se envolveu com uma menina e engravidou. E ela foi embora porque ele não quis seguir com ela, mesmo estando grávida, porque ainda me amava. Ficamos separados 1 ano e 3 meses. Por volta de 5 anos depois do ocorrido, essa menina já tinha outras 2 filhas de pais diferentes e com a suspeita de uma possível 4ª gestação. A mãe a expulsou de casa e, ser para onde ir, ela veio me procurar para perguntar se podia ficar com a gente, mesmo que fosse só com a filha mais velha, que é a filha do meu atual marido. Eu, com meu coração de mãe, que também já tinha 2 filhos com ele, a convidei para morar com a gente até que ela resolvesse com a mãe dela, ou então a vida dela. Aqui na minha casa foi tudo conversado. Meu marido só soube no dia que ela chegou e eu já estava saindo para buscá-la. Sentamos os 3 e foi colocado tudo no passado, só pensamos nas crianças. O tempo passou e tudo ia bem. Ficamos até que bem conhecidos no bairro e na cidade onde morávamos como o Cravo e suas 2 rosas. Mas não era isso que acontecia. Ela era uma encostada e não queria arrumar trabalho. Consegui 3 entrevistas para ela e ela nunca se propôs a ir. Então, eu como dona de casa não podia deixar tudo nas costas do meu marido, já que eu havia, a princípio, tomado a decisão sozinha. Então fui trabalhar e ela cuidava da casa, assim como dos meus 2 filhos. As crianças, muito pequenas, acabaram confundindo as coisas e começaram a chamar meu marido de pai, e ela não os corrigia. A situação ficou muito estranha, mas até aí tudo bem. Se ele não se incomodava, não seria eu que ia falar alguma coisa. Por volta de uns 6 meses que eles moravam com a gente, a filha dela mais velha, que é do meu marido, me chamou de mãe. E ela no mesmo instante a corrigiu. Na segunda vez que a criança fez isso, ela deu um aviso que se ela tornasse a me chamar de mãe, apanharia. E não demorou muito, a minha enteada me chamou de mamãe do coração. Acho que para diferenciar se ela estava chamando a mãe dela ou eu. Para ex foi a gota d'água. Ela bateu na filha por simplesmente ter me chamado de mãe. Eu, esgotada com o jeito com que ela tratava a menina por simplesmente me querer tão bem, conversei com ela e concordamos em alugar uma casa maior para que ela tivesse um pouco mais de privacidade com suas 3 filhas e nós também como família, eu, meu esposo e meus 2 filhos. E assim foi feito. Mas não foi o suficiente. Parecia que tudo era motivo de discórdia, até que um dia a peguei falando com a mãe dela, então perguntei se estava tudo bem entre elas. E ela disse que sim. Para mim foi um alívio, então perguntei se não seria o caso dela voltar a morar com a mãe. Então passou 1 mês desde a minha pergunta e nada da resposta. Ela já na casa maior e tudo certinho para as crianças continuarem a ir à escola e crescer com dignidade. Ela de noite me avisa: amanhã minha mãe está vindo me buscar. Fiquei aliviada, mas ainda com o coração na mão. Eu gostaria de passar mais tempo com a minha enteada para nos despedirmos adequadamente, mas não foi o caso. Meu marido faltou ao trabalho e meus filhos à escola para que pudéssemos nos despedir de todos. Hoje vivemos uma bem longe da outra, mas ainda mantemos contato. A filha mais velha me chama pelo nome e as outras 2 caçulas me chamam de tia. E até hoje ela é grata pelos 8, quase 9 meses que morou com a gente. Antes de falar a respeito dessa história, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês fariam o que ela fez. E se não fariam, por que não faria? Eu não faria. Não faria porque eu não ia passar a mão na cabeça de uma pessoa que é inconsequente. Primeiro ponto, gosta tanto assim da enteada, pede a guarda. Essa mulher não tem emprego, é uma desocupada, uma pessoa que não sabe o que é um método contraceptivo. Cadê esses pais dessas crianças, das outras crianças? O seu marido paga a pensão para essa menina? Já que vocês querem tanto ajudar, pelo menos tragam a filha dele para ficar com vocês e dar uma educação decente. Eu não entendi isso. Trouxe a mãe, mas não teve a capacidade de pegar a guarda da criança. Tá bem, pode ser que tenha uma coisa aqui que não tá muito explicada, mas o mínimo que esse homem tinha que fazer. Essa moça
precisa de rédeas, precisa crescer, precisa de disciplina, precisa virar mulher. Falam que a mulher só sabe o que é ser mulher quando tem filho. Eu não concordo com isso. Eu acho que a mulher sabe o que é ser mulher quando ela assume a responsabilidade de mãe perante as merda que faz na vida aí. Aí a mãe dela traz, aí a outra cuida, aí o outro aloja e ela vai ficando encostada e essas crianças sendo criadas aí de qualquer jeito. Mas a questão, o ponto aqui, nem é só esse. O ponto aqui é o que ela fez de trazer para dentro de casa a ex do marido, que na verdade eu acho que nem foi ex, acho que foi um casinho lá e ele também inconsequente, né, fica fazendo filho por aí sem usar preservativo. Mas a questão aqui não é o julgamento, mas o que ela fez. Sabe por que eu decidi contar essa história? Essa história não tem nada de mirabolante, mas é porque eu sou muito amiga, considero uma amiga atual do pai dos meus filhos. E para as pessoas que visualizam essa situação de fora, acho que nós somos falsas. Que não sei o que é dor de cotovelo. Não! É como se fosse qualquer outra pessoa para mim que nunca me fez nada, que me trata super bem, que ficou com os meus filhos quando eu fui embora para o Rio de Janeiro. Ela ficou com eles, ela assumiu os meus filhos. Então, ela não, olha, não tem nada contra ela. Ela nunca me fez nada e eu nunca fiz nada para ela. Nunca! E ainda ela acaba comprando as coisas para Ruby, para Sophie a preço de custo porque ela é representante de uma empresa grande que vende essas coisas e tá tudo bem. Nós temos apenas um homem em comum, que é o pai dos meus filhos. Nós precisamos aprender a deixar no passado o que é do passado e não ficar carregando mágoas dentro da gente. Tipo, ela podia ter falado assim, não vou aceitar porque você é ex dele e ainda fazer o ego massagear, mas não. Ela foi muito humilde na questão de olhar para o lado das crianças. Eu não seria assim, eu não faria isso, porque eu já falei, eu acho que ela precisa se educar. Essa mulher precisa crescer. Mas a questão aqui é o que nós alimentamos dentro de nós. Eu não alimento mágoas, eu não fico contra pessoas que nunca me fizeram nada. O pai dos meus filhos me traiu, a gente se separou e a gente virou muito amigo depois disso. Depois ele conheceu outra pessoa, essa pessoa ficou morando aqui no apartamento que era meu, emprestado, e tá tudo bem, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Então eu acho que o que falta um pouco pro ser humano é isso, é olhar pro presente, mais pro presente e menos pro passado. Mas eu quero aí repetir aqui, vocês levariam essa mulher para dentro da casa de vocês com 3 crianças e uma suspeita de uma 4ª gravidez? E a mãe dela expulsou ela porque achou que ela estava grávida de novo, né? Aí como ela acha que ela não estava grávida, a mãe aceitou de volta. Ai meu Deus, gente, cada situação assim que eu fico parando para pensar se fosse comigo, eu não suportaria. Eu não entendo o que é você engravidar sem querer, porque eu planejei meus filhos, eu sempre soube como evitá-los, e a mulherada tá aí torto e direito fazendo filho. Aí falam assim que hoje tá mudando, né? Que as pessoas estão optando por não ter filhos, que os casais estão tendo menos filhos, mas tem que fazer isso, né? Daqui a pouco não tem espaço na Terra, não vai ter como alimentar toda essa superpopulação. E a maioria das crianças é criada desse jeito aí. Casa com eu queria dar um filho pra ele, ele me pediu um filho. Aí se separa, o outro vai lá engravida a outra, porque queria um filho da outra também, daí essa já arruma outro que também queria um filho e de repente estão aí. Já contei, inclusive, uma história aqui, onde ela tava com 3 filhos, cada um de um pai, tava grávida para ter o 3º e se separando do cara, e eu lembro que ela ainda ficou muito brava com o que eu falei, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui, né, sobre essa questão de ser inconsequente. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem essa história também. E acha que é bonito e tá tudo certo. Não, eu não consigo ter estrutura emocional para esse tipo de situação, não consigo. Eu prezo muito pela minha liberdade, pela vida que eu tenho, mas parece que as pessoas acham que isso é vida, né? É vida. Colocar no mundo um monte de ser humano que você vai ter que ter responsabilidade pra cima deles, você vai ter que cuidar deles e não ter a capacidade de educar, né? Porque quem faz isso não tem capacidade de educar 3 meninas. Como é que você vai dar exemplo para essas 3 meninas aí? Como é que essa mulher vai dar exemplo? Então, o meu conselho aqui é: peguem essa menina mais velha e traga para sua família, entre na justiça. Se ela não quiser dar a guarda, pegue a guarda, vá lá, exponha tudo, porque é só assim que você vai poder ajudar essa criança. Porque as outras eu nem sei se você vai
conseguir fazer alguma coisa. Não tem, gente. Não tem, porque os nossos filhos, eles se baseiam na nossa vida. Essas crianças estão de um lado para o outro, aí vão achar que isso é super normal. Bom, era esse o vídeo de hoje. Até a próxima História Real.